E o Dorival envia, relaciona, né, para o time, inclusive para jogar, o Rian Francisco. Olha que coisa, né? O Rian Francisco foi relacionado, por exemplo, para jogar lá amanhã contra o Bolívar. Contra o Grêmio, por exemplo, ele não relacionou o Rian Francisco. Tá aí, contra o Grêmio, o Dorival Júnior colocou o Gustavo Santana ali aos 44, quase aos 45 do segundo tempo, né? E quando a gente sempre pede oportunidade para um ou para outro, tomara que ele, sendo relacionado, tenha oportunidade de jogar se precisar. E não só o Rian Francisco, tá? O Gustavo Santana, o Isaac, o zagueirão Isaac também do Sub-20, que também a gente gostaria de ver ter oportunidade no time profissional também do São Paulo, foi relacionado. Então o Dorival aí acaba tendo essas novidades relacionando garotos para o time profissional do São Paulo para esse jogo de amanhã. E falar em garotos, lembra do Nicolas, né, o lateral esquerdo, que acabou se envolvendo aí na semana passada num acidente de carro, onde um senhor veio a falecer? Pois é, o Nicolas já deve voltar agora, essa semana, ou até no máximo na próxima semana, a voltar a treinar com o elenco, tá bom? Informação aí para vocês também. Pois é, Dorival no sufoco, garotos aí, de certa forma, ganhando oportunidade. Tomara que, se eles jogarem, jogue bem lá. O São Paulo muda o foco, galera. O Dorival dá uma mudada de foco aí, essa que é a verdade. A água bateu na bunda, vamos ser bem sinceros, né, galera? O São Paulo tinha uma certa gordurinha onde ele podia, de repente, até folgar um pouco no brasileiro, de certa forma, isso lá no início, para focar ali na Sul-Americana, de repente, se fosse o caso de jogar por um torneio mata-mata. Acontece que com a pressão no Campeonato Brasileiro e o jogo de sábado contra o Coritiba virando uma final, ninguém vai ter mais espaço, né? Não tem mais margem para erros. Ou seja, jogo de sábado contra o Curitiba fica mais importante do que qualquer um aí desses últimos do São Paulo, apesar dos fracassos recentes também, galera. O São Paulo não vence no Brasileirão há 8 jogos. E o jogo de sábado vai ser sim uma final com um time que está melhor do que o São Paulo, joga melhor fora de casa e não é um time bobo, o Curitiba. E o Jaci, hein? Olha o zagueirão Jaci aí no sabadão aí. A gente que gosta do zagueiro Jaci lá do Curitiba, né? O torcedor de São Paulo tem um apreço pelo Jaci. Sabadão ele vai estar enfrentando a gente aí, tá? Eu acho que ele vai estar nesse jogo aí também. Pois bem, voltando aqui à nossa realidade, galera. Então, o jogo de amanhã, o Dorival deve levar força máxima, né? Tudo indica, pelas informações, mas também relacionando jogadores diferentes. O que a torcida pensa, o que a gente vem sempre pensando sobre isso também é: até quando nós veremos jogadores andando em campo, jogadores em má fase, e eles continuarão tendo cadeira cativa? Não pode levar a molecada, a garotada, só por levar. Não adianta nada só relacionar e os caras não jogam muito. Principalmente, inclusive, falando da molecada, os outros jogadores que chegaram, que foram contratados. O Iago mesmo, você tem o zagueiro Domingos Duarte, o Aurélio Buta, o Nilton, o próprio Vitor Sá. Esses jogadores devem ganhar oportunidade contra o Bolívar. Deixa nos comentários a sua opinião, o seu palpite para esse jogo, tá bom? Amanhã, com certeza, a gente vai falar mais sobre esse jogo, tá bom? E olha só, São Paulo procura o Santos, galera. É isso mesmo, hein? O tricolor aí, a diretoria do São Paulo, procurou aí a diretoria do Santos, já vinha conversando, né? Eles já vinham conversando há algumas semanas e agora chegaram a um acordo praticamente quase selado. O jogo no dia 4 de outubro, o São Paulo vai jogar contra o Corinthians. Marca isso aí, no dia 4 de outubro, o São Paulo deve jogar contra o Corinthians na Vila Belmiro. O São Paulo vai ter shows no Morumbi ali por volta dos dias 29, 30 e 31 de setembro, galera. 3 a 4 shows, então a gente já sabe, e aí um intervalo de 4 dias, não dá para o São Paulo trocar o gramado, e não dá ali para desmontar todas as estruturas ali dos shows, dos palcos, do evento todo. Então, São Paulo e Corinthians provavelmente vai acontecer lá na Vila Belmiro no dia 4 de outubro. Jogo que inclusive pode estar decidindo, né, ali a situação das duas equipes. Jogo que é sempre muito disputado, majestoso. São Paulo e Corinthians poderia ser no Morumbi. Se fosse no Morumbi, com certeza a torcida, o torcedor, nós torcedores, adoramos ir a um jogo contra o Corinthians, né? Um rival, e sempre o torcedor tem essa especialidade de assistir um jogo contra o Corinthians e, é lógico, apoiar o São Paulo, mas vai ser lá na Vila Belmiro, lá público para 10, 12 mil pessoas
lá na Vila, e só a torcida do São Paulo mesmo, né? Como o mando de jogo vai ser do São Paulo. E o estádio aí do São Paulo para shows, hein, galera? É isso aí. Olha só, vamos falar aqui de algumas mudanças importantes no futebol brasileiro. Olha essa, galera. As regras agora no futebol brasileiro, aquelas regras da Copa do Mundo, agora vão entrar em vigor também no futebol brasileiro, tá? E isso já vai começar a valer também no Campeonato Brasileiro. Olha aqui o resumo das regras. 5 segundos para cobrar lateral. Quando o árbitro perceber que uma cobrança de lateral está sendo deliberadamente atrasada, ele deverá apitar e iniciar uma contagem regressiva, visual ali, sabe? Dos 5 segundos, mais ou menos como os árbitros faziam lá na Copa do Mundo, usando os dedos da mão. Punição: se o tempo se esgotar e o arremesso não for executado, a posse de bola passa para o adversário, que passará a ter o direito de fazer a cobrança. Tipo uma reversão, né? 5 segundos para cobrar o tiro de meta. Olha também no tiro de meta. Como no caso anterior, quando o árbitro perceber que uma cobrança de tiro de meta está sendo propositalmente atrasada, ele deverá apitar e iniciar uma contagem regressiva visual de 5 segundos usando os dedos da mão. Punição: caso o jogador não realize a cobrança dentro do tempo, o lance deverá ser revertido em escanteio para o adversário. Alô, Rafael, seu fazedor de cera, fica ligeiro, hein? Tá aí, ó. Outra regra: 10 segundos para sair de campo em caso de substituição. O jogador a ser substituído terá 10 segundos para sair de campo após o quarto árbitro erguer a placa que indica a alteração. O árbitro irá indicar a contagem dos últimos 5 segundos com a mão levantada. A exceção se aplica ao jogador lesionado, que claramente não tenha condições de sair do campo. Punição: em caso de atraso do substituto, o jogador substituto deverá aguardar 1 minuto para entrar em campo, deixando o time infrator com 1 a menos durante esse tempo. Eu acho importante, viu, galera, essas regras aqui. Na Copa do Mundo era tão bacana a gente ver a agilidade, né, ali das mudanças, troca, lateral, escanteio, tiro de meta, substituição. Eu acho importante. Tomara que funcione bem aqui no futebol brasileiro, e vai funcionar, porque a regra tem que ser cumprida, né? 1 minuto fora em caso de atendimento médico, ó. Anteriormente, jogadores que saíam de campo para receber atendimento médico aguardavam apenas a autorização do juiz para voltar ao jogo. Muitas vezes, isso era usado como artifício para fazer cera. Agora, será necessário aguardar pelo menos 1 minuto para voltar ao campo, deixando o time com 1 a menos durante esse tempo. Caso o jogador seja um goleiro, sai um jogador de linha por 1 minuto. Lei Vinícius Júnior: um jogador suplente ou jogador substituto é expulso se cobrir a boca ao se comunicar com o adversário de maneira provocativa, depreciativa ou inflamatória. VAR: para corrigir segundo amarelo, revisão de escanteio a partir de 2027. Até a Copa do Mundo, o protocolo do VAR atendia apenas a 4 tipos de lance: gol, pênalti, cartão vermelho, direto e erro de identificação. Agora ele terá sua área de atuação ampliada. A partir do Mundial, o VAR poderá fazer mais uma intervenção quando o árbitro aplicar, por engano, um segundo cartão amarelo que expulsaria um jogador. A partir de 2027, a revisão será estendida para outra situação, quando um escanteio concedido por engano resultar diretamente em gol ou pênalti. Olha só que interessante. Como são erros objetivos, o VAR pode avisar diretamente a arbitragem, sem que o juiz tenha que ir ao monitor à beira do campo para interpretar o lance. Olha que interessante, são mudanças novas aí para melhorar, né? Para reverenciar mais o futebol, para que a gente tenha um futebol mais jogado, para que tenha mais tempo de bola rolando. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Confirmada esta situação. Outro ponto importante, tá bom, galera? Essa é uma informação que até anima, a gente já falou aqui também, mas agora a gente vai trazer uma atualização sobre o Alan Guimarães, o famoso Alanzinho, né, que foi revelado pelo Palmeiras e que está sem clube após passagem pelo Moreirense. Ele teve 10 participações em gols no último campeonato português, são números expressivos para um meia atacante, né? Em 33 jogos o cara teve 10 participações em gols jogando no Moreirense, né? Ele não estava jogando no Sporting, no Benfica, não
estava jogando no Porto, né? Então, são números bons para um jogador de 26 anos. Aí eu já começo a me animar, porque às vezes São Paulo fica sondando um jogador de 35 anos, 34, 33, 38, aí a gente, porra, aí não dá, né, rapaziada? Mas agora um jogador com 33 jogos e 10 participações em gols, 26 anos no Campeonato Português, já anima um pouquinho mais. E eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam, né, sobre esta atualização aí do São Paulo conversando com o Alanzinho, né? Antes não tinha passado da sondagem, agora, né, o jogador já tá com os olhos ao futebol brasileiro, porque só para explicar para vocês, São Paulo já procurou ele em outras janelas, mas a ideia, né, o intuito do staff do atleta era permanecer na Europa, né? Só que como o contrato dele foi chegando ao fim, acabou, ele tá livre no mercado e até agora nada de proposta aí vantajosa pro futebol europeu, ele falou, pô, vamos considerar essas propostas do futebol brasileiro. E aí Grêmio, Cruzeiro, tem outros times também que estão na parada, mas São Paulo vai com sonho, né? São Paulo vai com sonho aí de conseguir a contratação do jogador, que para mim, eu já falei isso em outras oportunidades, para mim elevaria muito o nível do São Paulo, né? Seria um São Paulo sem o Alanzinho e o São Paulo com o Alanzinho, porque ele é aquele jogador que é dinâmico, é um jogador de armação, de criação, de ligação, que faz gols, que dá assistência, né? Essas 10 participações em gols foram 5 gols, 5 assistências, né? Então um jogador que ele faz gols também dá assistências, né? Tem jogador às vezes que só faz gols, tem jogador que só dá assistência, mas é um jogador que é muito, muito qualificado, né? Então essa notícia me agradou bastante. Já sei da dificuldade, já sei da situação. São Paulo ficou mais de uma semana aí para conseguir pagar 6 milhões para derrubar o transfer ban, mas só pelo fato de ser um jogador livre, a gente já não teria essa negociação com o clube. Óbvio, hoje não tá fácil também você negociar só com um jogador, porque tem luva, tem contrato, tem não sei o que, tem bônus, tem um monte de coisa, né? Mas só pela burocracia à parte aí de não negociar com o clube, né, tendo um jogador livre no mercado, acho que já é um ponto positivo aí pro tricolor. E o jogador considerando vir ao futebol brasileiro, acho que é um outro ponto importante também pra gente destacar. Então, deixa aí nos comentários as opiniões de vocês, se vocês aceitariam o Alanzinho. Como eu falei para vocês, para mim é um jogador que aumenta muito o patamar. É um jogador que, por exemplo, vamos supor, São Paulo contratou ele hoje e vai jogar amanhã. Já acho que seria um outro São Paulo para encarar a equipe do Bolívar, né? Jogo Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, um bom início de semana. Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, o São Paulo teve uma logística difícil aí nesses últimos dias, né? Esteve de volta do Rio Grande do Sul e hoje já viaja de novo, né, para amanhã encarar a equipe do Bolívar pela Sul-Americana. E lembrando que se você quiser assistir todos os jogos do São Paulo pela Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro ou qualquer outro campeonato na sua Smart TV, no TV Box ou até no seu celular, chama a rapaziada da TV no Futuro, no WhatsApp que tá aparecendo agora para vocês aí na tela, e fala que veio do nosso canal Alemão SPFC, que você vai ter desconto especial. Sem contar que ainda tem filme, série e desenho infantil para toda a criançada. E eles têm um suporte 24 horas para tirar todas as suas dúvidas. Então não perca essa oportunidade única de acompanhar todos os jogos do São Paulo. Chama eles no WhatsApp e faça um teste gratuito, que aí você vai poder assistir o jogo de amanhã, vai poder assistir todos os jogos do São Paulo, todos os jogos, todos os campeonatos que você quiser assistir. Fechado, rapaziada? Então vamos lá, né? Algumas informações importantes aí em relação ao último jogo e ao próximo jogo. Alguns jogadores já deixando o São Paulo confirmadamente, como é o caso do Enzo Dias, né? O lateral esquerdo está de fato de saída, como a gente já vem comunicando, só que agora tem outro clube na parada, que é o Racing. Não, o Racing é uma das maiores equipes do futebol argentino, uma equipe de muita tradição, que já está interessado no Enzo há algum tempo e agora vem tentando avançar pelo negócio. O Enzo recebeu outras sondagens do futebol argentino, do futebol também dos Estados Unidos, né? A gente falou recentemente da equipe do Charlotte e agora o Racing entrou na parada e eu quero saber de vocês aí o que vocês acham dessa saída, na minha opinião até triste, do Enzo Dias, né? Porque foi um jogador que, por exemplo, foi envolvido naquela negociação com o Galopo, né? E o São Paulo acabou ali deixando ele como titular, mas depois ele, com essas confusões ali, né, a gente não sabe qual de fato é a versão verdadeira, né, porque o Enzo fala que ele ficou aí, né, um pouquinho desgastado com a diretoria por conta de valores atrasados. Já a comissão técnica e a própria direção falaram que ele foi afastado por baixo rendimento, né, então ficou esse disse-me-disse, mas agora é fato que o São Paulo contratou o outro lateral, né, o Iago, que inclusive esteve relacionado para o jogo contra o Grêmio, não jogou, mas estava no banco, e agora, obviamente, vai ter a saída confirmada do Enzo Dias, beleza?
Então, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Galera, é oficial. Na data de hoje, foi confirmada a candidatura à presidência do São Paulo do Caboclo, né? Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF. A gente tinha trazido essa informação para vocês nesta última semana, então eu sempre falo, quem está acompanhando o canal do Alemão aqui diariamente, está sempre 100% atualizado, né? A gente tinha trazido a reunião e tudo mais, mas hoje foi confirmado, né, oficialmente, a candidatura de Caboclo à presidência do São Paulo, né? Sinceramente, rapaziada, eu não tenho nem mais o que falar, né? Eu acho que o São Paulo, ele conseguiu chegar no fundo do poço e ele tá cavando mais, né? Quando você chega no fundo do poço, você tenta ali procurar uma luz no fim do túnel, você tenta subir de volta, você tenta fazer alguma coisa, mas não, o São Paulo falou: beleza, chegamos no fim do túnel, vamos cavar, que dá para chegar um pouquinho mais. Mas não é para cavar assim, vamos cavar, ver se a gente acha ouro, acha diamante, acha petróleo, não. É cavar para se afundar ainda mais, né? Porque o caboclo aí foi afastado por denúncias de assédios, né? Então, esse é o São Paulo de hoje. Aí os caras falam, em renovação, em não sei o quê. E o mais novo lá tem 100 anos. E falando em renovação. Então, não dá para entender, né? Esse conselho do São Paulo aí, vitalício, né? Os caras que, alguns nem são São Paulinos, o outro com 115 anos mais novo, né? Então, vai falar em renovação, o cara com 95, não dá para entender que renovação é essa, né, rapaziada? Então, pro Harry Macis aí, que tá indo no mesmo caminho que o Júlio Casares, e se for o Caboclo, mano, sinceramente, né, aí Caboclo, Belmonte, pelo amor de Deus, né, rapaziada, parece que o São Paulo tá afundado e só piora, né, a gente procura, né, soluções, a gente procura um caminho, uma saída, né, mas parece que vai só piorando, só desgastando mais a relação com o torcedor, que já está desgastado. Eu falei no vídeo de ontem, né? Eu falei, tem torcedor São Paulino que nem assiste mais o jogo. Eu vi muitos comentários em relação a isso. Fala, Alemão, eu não vou estragar o meu final de semana assistindo o São Paulo. Eu olho o resultado e a derrota. Olha aí o São Paulo. Falar o que, rapaziada? O que a gente vai falar? Então, tem muitos torcedores que estão com razão. Fala, mano, não vou mais desgastar não vou perder meu final de semana para acompanhar esse time não. Esse é o São Paulo que a gente já está acostumado. É realmente muito triste essa situação, né? Mas vamos trazendo essas informações para vocês aí diariamente, né? Agora, como eu falei, confirmada esta situação. Outro ponto importante, tá bom, galera? Essa é uma informação que até anima, a gente já falou aqui também, mas agora a gente vai trazer uma atualização sobre o Alan Guimarães, o famoso Alanzinho, né, que foi revelado pelo Palmeiras e que está sem clube após passagem pelo Moreirense. Ele teve 10 participações em gols no último campeonato português, são números expressivos para um meia atacante, né? Em 33 jogos o cara teve 10 participações em gols jogando no Moreirense, né? Não estava jogando no Sporting, no Benfica, não estava jogando no Porto, né? Então são números bons para um jogador de 26 anos. Aí eu já começo a me animar, porque às vezes São Paulo fica sondando um jogador de 35 anos, 34, 33, 38, aí a gente, aí não dá, né, rapaziada? Mas agora um jogador com 33 jogos e 10 participações em gols, 26 anos no Campeonato Português, já anima um pouquinho mais. E eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam, né, sobre esta atualização aí do São Paulo conversando com o Alanzinho, né? Antes não tinha passado da sondagem, agora, né, o jogador já tá com os olhos ao futebol brasileiro, porque só para explicar para vocês, São Paulo já procurou ele em outras janelas, mas a ideia, né, o intuito do staff do atleta era permanecer na Europa, né? Só que como o contrato dele foi chegando ao fim, acabou, ele tá livre no mercado e até agora nada de proposta aí vantajosa pro futebol europeu, ele falou, vamos considerar essas propostas do futebol brasileiro. E aí Grêmio, Cruzeiro, tem outros times também que estão na parada, mas São Paulo vai com sonho, né? São Paulo vai com sonho aí de conseguir a contratação do jogador, e para mim, eu já falei isso em outras oportunidades, para mim elevaria muito o nível do São Paulo, né? Seria um São Paulo sem o Alanzinho e o São Paulo com o Alanzinho, porque ele é aquele jogador que é dinâmico, é um jogador de armação, de criação, de ligação, que faz gols, que dá assistência, né? Essas 10 participações em gols foram 5 gols, 5 assistências, né? Então um jogador que ele faz gols também dá assistências, né? Tem jogador às vezes que só faz gols, tem jogador que só dá assistência, mas é um jogador que é muito, muito qualificado, né? Então essa notícia me agradou bastante. Já sei da dificuldade, já sei da situação. São Paulo ficou mais de uma semana aí para conseguir pagar 6 milhões para derrubar o transfer ban, mas só pelo fato de ser um jogador livre, a gente já não teria essa negociação com o clube. Óbvio, hoje não tá fácil também você negociar só com um jogador, porque tem luva, tem contrato, tem não sei o que, tem bônus, tem um monte de coisa, né? Mas só pela burocracia à parte aí de não negociar com o clube, né? Tendo um jogador livre no mercado,
acho que já é um ponto positivo aí para o tricolor. E o jogador, considerando vir ao futebol brasileiro, acho que é um outro ponto importante também para a gente destacar. Então, deixa aí nos comentários as opiniões de vocês, se vocês aceitariam o Alanzinho. Como eu falei para vocês, para mim é um jogador que aumenta muito o patamar. É um jogador que, por exemplo, vamos supor, São Paulo contratou ele hoje e vai jogar amanhã. Já acho que seria um outro São Paulo para encarar a equipe do Bolívar, né? Jogador, tá? Mesmo com a situação de não sair do clube, tá treinando separado, a postura do Cédric no dia a dia tem agradado a diretoria, né? Ele tem se entregado, tem mantido a alta intensidade, mas tá fora dos planos. E o que acontece? O São Paulo tá irritado porque segue pagando um jogador que não está atuando. Mas aí a culpa é de vocês que não conseguiram negociar o atleta e que deixaram o cara treinando em separado. A culpa é de vocês, não adianta ficar impaciente agora. Essa semana terá uma nova rodada de negociações, tá? Empresários do jogador já estão aí na Europa para conversar com alguns clubes. São Paulo não vai dificultar a saída do jogador e aceitaria até mesmo emprestar o atleta para se livrar logo de um salário que tá aí sendo, né, ocupando a folha salarial para um jogador que não está atuando. Tem gente, rapaziada, aqui nem é informação, mas tem gente que não descarta a possibilidade da volta de Cédric ao elenco. Já pensou se o Lucas Ramon se lesiona? Vamos bater na madeira aqui? Aí o Buta é suspenso. Já pensou? Pode rolar do Cédric voltar, gente. Não descartem isso, não. O português tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Aqui para vocês os últimos dias do acordo do São Paulo com a Ticketmaster, né? O tricolor vai antecipar 140 milhões de reais em receitas com este acordo aí, que vai ajudar bastante em alguns aspectos financeiros do clube. O acordo ainda precisa ser aprovado no Conselho Deliberativo do clube, né? Então vamos aguardar. O Arrimacis, presidente do São Paulo atual, está desesperado com a possibilidade de rebaixamento do time, de rebaixamento inédito no Campeonato Brasileiro. A água bateu na bunda agora, né? Porque no começo do ano, quando o Crespo falou, 45 pontos, não sei o que. Não, ele se equivocou, não pode pensar em rebaixamento nunca, nós pensaremos em títulos, não sei o que. Agora tá vendo aí, né, seu velho vagabundo. Bom, o que acontece? Até por conta de temer o rebaixamento, o Macedo está fazendo essa antecipação. O Dorival Júnior quer pelo menos mais 2 reforços para o elenco nessa janela de transferência. E essa grana que será antecipada vai ajudar também na contratação de reforços. São Paulo, como eu falei, quer pelo menos mais 2. Um meia armador é um dos principais alvos do São Paulo, é a prioridade do Dorival Júnior, né? A ver, o São Paulo segue atento ao mercado em busca de oportunidades. A atual janela de transferências fecha apenas em setembro, então tem muito chão pela frente. Até lá, muita coisa vai acontecer, tanto em questão de saídas, quanto também em relação às chegadas. Bom, o Paulinho, joia das categorias de base, está a caminho de Portugal, como todo mundo sabe. Mais uma vez, uma negociação envolvendo, né, irrita a torcida. Dessa vez por conta dos valores da opção de compra fixada. Eu trouxe aqui para vocês, o São Paulo encaminhou o empréstimo do Paulinho ao Torrense de Portugal. E inicialmente, como a gente trouxe, a opção de compra estava fixada em 1 milhão de euros, mas há alguns detalhes, tá? E vai até aumentar esse valor. Segundo a ESPN, o contrato prevê a opção de compra fixada em 600 mil euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 40% poderão ser adquiridos futuramente, tais como 20% no primeiro ano por 200 mil euros, mais 20% no segundo ano por 300 mil euros. Ao todo, o acordo renderia aos cofres do tricolor 1 milhão e 100 mil euros, 6 milhões e meio de reais, o que é muito pouco ainda para uma joia de Cotia. O acordo está encaminhado, resta apenas a assinatura do contrato. Você é a favor dessa negociação e desse novo modelo de negócio por Paulinho? Comente aqui abaixo. Voltando a falar sobre reforços, o São Paulo quer mais um zagueiro, tá? A diretoria está atenta, pois pode ter que vender o Osório, pode ser obrigada a vender o Osório, né? E pensando nessa saída do Osório, o tricolor tentará repor o setor. Um dos nomes ali que são avaliados é o de Joaquim, do Tigres do México, né? Joaquim que já esteve na mira do São Paulo no começo deste ano. O zagueiro brasileiro também está na mira do Vasco da Gama. Joaquim está com 27 anos de idade e tem contrato com o Tigres até junho do ano que vem. O Vasco fez uma consulta e, de acordo com informações dos portais que cobrem o Cruz Maltino, o Tigres teria pedido 6 milhões de dólares, 30 milhões e 600 mil reais para negociar o Joaquim. Por esses valores, dificilmente daria para o São Paulo contratar o jogador. Ao invés de tentar o Joaquim,
seria mais fácil investir no Isaac, né? Dar mais espaço pro Isaac. Ainda mais se o Osório for vendido. Aí você sobe mais um da base. No caso, o próprio Isaac. Vale lembrar que o Rafael Tolói tá em fim de contrato, não deve renovar, então o São Paulo tá começando a reformulação, vai ter mais mudanças e eu gostaria de saber a sua opinião. Você aceitaria Joaquim no São Paulo? Comente aqui abaixo. Vale lembrar que o Joaquim, quando o São Paulo consultou, o Tigres estava disposto a emprestar o jogador. Por isso que o São Paulo demonstrou interesse e por isso que o nome dele voltou a pau. O São Paulino cansou e o São Paulino remanescente, aquele que ainda está abraçando a causa São Paulo, vai cobrar de maneira veemente. E isso é muito top de pensar. Mas mais top que isso é pensar que no radar do São Paulo pode estar Rafael Veiga. E por que eu estou falando de Rafael Veiga? O Veiga, ele é o tipo de jogador que ele é do Palmeiras, do rival e tal. Só que o Palmeiras, ele tem hoje uma folha salarial assim exagerada. Leila Pereira, a melhor presidente ou presidenta de futebol do país, e eu falo da Leila Pereira, assim, com uma certa invejinha, não é? Nossa, a Leila Pereira é ruim, ela é folgada. Pra mim, Leila Pereira era presidente do meu time de maneira, assim, perpétua, pra sempre, perpétua não, vitalícia. Ela ficaria no São Paulo como presidente pra sempre. Confio plenamente no que ela faz pelo time que ela é presidente. Então, assim, é uma gestão impecável. E ela acabou de reclamar a falta de grana. Ela falou, eu sou uma mulher de muita criatividade. Então a grana eu vou arrumar. Mas tipo assim, só dela dizer isso, eu sou uma mulher de criatividade, é porque hoje apertou o calo. E ela fala, eu vou arrumar o dinheiro porque eu sou criativa, é porque hoje não tem. Isso está claro para todo mundo. O Palmeiras está devendo? Não, dívida tem, todo mundo tem dívida. Mas o Palmeiras está inadimplente, não consegue pagar, se apertou, também não é o caso. Mas o Palmeiras é evidente que ele se lascou com o Vitor Roque, custou muito, ele custou muito Arias, custou demais o Andréas Pereira e custou demais aquele Paulinho que nem joga. Então o Palmeiras hoje ele tá vivendo uma situação de não tá tão fácil e ainda assim o cofre apertou um pouquinho o calo. Vai ter que vender o jogador e emprestar como fez agora com o Veiga. O Veiga foi embora para um time de fora lá que é o América, né? O América do México, lá ele foi. E ele está lá e o time queria devolvê-lo. O que está acontecendo? Eu fui levantar o Veiga aqui, ele tem contato com esse time de empréstimo do América até o final de 2026. Agora, dezembro, acaba o contrato de empréstimo do Veiga. Então ele volta para o Palmeiras. Mas como o Palmeiras está emprestando, o São Paulo pode aparecer e tentar beliscar ali o cara. Beliscar o cara não, né? Beliscar o jogador do Palmeiras. O cara ele fez agora em junho, mês passado, ele acabou de fazer 31 anos. Ou seja, ele fez 31 agora, ele tem, pelo jeito que ele joga a bola, mais 3 aninhos ali, tranquilo, para ele jogar no mesmo nível aí até os 34 anos. Ele não é um velocista. Se você me disser assim, mas o Neymar pode com 34. Não, é velocista. O Mbappé, esquece, é velocista. O Veiga é igual o Ganso. O Veiga é lento. O Veiga é lento pra caramba. Então ele já é o jogador que está adaptado a ser lento. Então a idade pra ele impacta menos do que pra um jogador velocista. Ferreirinha, tira a velocidade do Ferreirinha e veja uma mágica destruidora acontecer. Hoje, o Veiga ele tem conquistado pelo Palmeiras a bagatela de 11. 9, 10, 11 títulos. 11. É impressionante. O cara conquistou no Palmeiras 2 Libertadores da América. O cara conquistou no Palmeiras ali 2 Brasileirões, 22 e 23. O cara conquistou no Palmeiras 4 Paulistas, conquistou a Copa do Brasil. Ele conquistou no Palmeiras uma Sul-Americana, Recopa, né? E uma Supercopa do Brasil e Supercopa Rei, que é um título que eles ganharam em 2023. E ganhou pelo Atlético Paranaense também o título lá, o regional pelo Atlético, a Sul-Americana pelo Atlético em 2018. Esse Veiga, ele é um cara ganhador. E aqui no São Paulo, o que tá faltando hoje é jogador vencedor. É jogador que tem essa ambientação, essa familiaridade com o título. O Veiga tem, o Luciano não tem, e parece que ele não tá nem aí pra ganhar título ou não. O Caleri, a impressão que dá é que ele não tá nem aí pra ganhar título ou não. O André Silva, com certeza, ele não tá nem aí pra ganhar um título ou não. Então fica pra gente essa questão que o Veiga, ele chegaria hoje pra mudar o São Paulo. O Veiga chega hoje no São Paulo pra mudar o São Paulo. Essa é a realidade nua e crua. E aí ele vem e joga, você monta um time ao redor dele com o Arthur, com o Vitor Sá, Marcos Antônio, time tem. Basta o São Paulo querer mudar. E fora a equipe de base, que é uma equipe de base de extrema qualidade, vide o Pedro Ferreira, que agradou demais Carlo Ancelotti,